E eu creio que nesta noite Ele já está trabalhando no teu coração, assim como está trabalhando no meu coração. Amém? Essa palavra para o pastor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, ó Deus Todo-Poderoso, abençoa, Jesus, o guarde, Glória a Deus. Uma boa noite aos amados vizinhos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar nesta noite para a nossa reflexão que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11. O filho da viúva de Naim. E aconteceu que no dia seguinte, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou próximo da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele também ia uma grande multidão da cidade. E Jesus, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Meus amados, essa narrativa aqui nos fala acerca de um grande milagre que o Senhor Jesus Cristo manifestou mais uma vez. O Senhor Jesus Cristo havia saído da cidade marítima de Cafarnaum e chegou a essa cidade de Naim. E juntamente com ele também ia os seus discípulos e também uma grande multidão que o acompanhava. E quando o Senhor estava se aproximando, próximo à porta daquela cidade, ele também se deparou com uma outra grande multidão que também vinha. Essa multidão estava levando o filho único de uma mulher, que era viúva daquela cidade. Esta multidão estava juntamente com aquela mulher naquele cortejo fúnebre, naquele momento de muito desespero, naquele momento de muita dor, naquele momento de muito sofrimento, pois se tratava de um cortejo fúnebre. Então, aquela multidão carregava consigo a dor, o desespero, o sofrimento, a desesperança, porque carregava consigo a morte, pois aquele jovem, filho único da sua mãe, estava sendo levado para ser sepultado. Mas aqui o texto nos fala, meus queridos, que existia também uma outra multidão que estava seguindo o Senhor Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos. E esta outra multidão carregava consigo a fé, a esperança, o amor e a paz, porque carregava consigo a vida, porque Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. E aqui, meus queridos, o Senhor, quando olhou no meio daquela multidão para uma certa pessoa, ele olhou para aquela viúva que estava ali pranteando, no desespero, naquele choro, naquele lamento, naquela dor e naquele grande sofrimento. E movido de íntima compaixão por aquela mulher, se aproximou dela e disse-lhe: não chores. Esse texto aqui, meus queridos, nos revela claramente o caráter do Filho de Deus, o caráter compassivo, o caráter benigno, o caráter misericordioso, mas sobretudo de um grande amor incondicional por todos. Naquele momento, o Senhor Jesus Cristo, ele poderia ter passado direto, juntamente com aquela grande multidão de seus discípulos, mas ele foi à cidade de Naim com um propósito, meus amigos. O propósito que o Senhor tinha era para devolver a vida àquele jovem e entregá-lo à sua mãe, ressuscitando aquele jovem dentre os mortos, para realizar um grande milagre, um grande feito, pois aquele era o propósito principal do Filho de Deus naquele lugar. E isso nos revela mais uma vez que o Senhor Jesus Cristo se compadece daqueles
que estão em grande dor, em grande sofrimento, em grande lamento. Pessoas que talvez estejam assim também como esta mulher, vivendo a dor do luto, também vivendo um momento difícil da sua vida, em que muitos aí não têm mais esperança, não têm mais fé, não têm mais paz. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo revela claramente nesse texto que Ele é a esperança dos desesperançados. O Senhor naquele momento chegou-se próximo daquele esquife, que era uma espécie de caixão, e aqueles homens que levavam aquele caixão pararam, e o Senhor deu uma ordem àquele jovem: jovem, a ti te digo, levanta-te. E aquele que outrora era defunto, estava morto, levantou-se, e depois o Senhor olhou para aquela mulher e entregou o seu filho a ela, e disse: eis aqui o teu filho, mulher. Aquele jovem se levantou e assentou-se, e depois começou a falar. E um grande milagre foi testemunhado por todos, ali naquela cidade de Naim, como está escrito aqui. E de todos se aproximou, se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Minha amiga, minha querida, você que é mãe de família, você que é dona de um lar, você que é responsável pela sua família, você que é uma mulher que tem prezado pelo seu lar, pela sua família. Eu não conheço a tua dor, eu não conheço se porventura talvez você também tem passado por situações adversas como esta. Pessoas que já tiveram muitas perdas, pessoas que estão vivenciando neste momento uma dor, um desespero, um sofrimento, uma angústia, uma aflição. Coisas que talvez você olhe para si mesmo e diga que não há mais solução. Mas o Senhor Jesus Cristo, assim como Ele foi naquela cidade de Naim, assim também Ele está hoje neste lugar. Ele veio à vida dos nobres mais uma vez. Assim como Ele ressuscitou este jovem e o entregou à sua mãe. Porque aquela mulher, meus queridos, naquele contexto da sociedade judaica naquele período, para uma mulher que dependia totalmente do seu esposo, que era o provedor do seu lar, aquela mulher não tinha mais o seu marido, meus queridos. Então, a única esperança daquela mulher estava depositada no seu filho, mas aquele único filho também havia morrido. Aquela mulher vivia uma dor imensa, imensurável, algo que somente ela poderia saber o que estava se passando. Mas diante dela chegou aquele que conhece, que esquadrinha o coração e prova os pensamentos, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quero dizer uma coisa aqui para vocês nessa noite. No ano de 2003, uma certa mulher também estava vivendo momentos assim. Não porque ela estava de luto, mas aquela mulher estava disposta a tirar a sua própria vida. Aquela mulher não conhecia o Evangelho da graça de Deus. Ela não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher muito mal ouvia falar de Jesus. Mas aquela mulher estava naquele dia determinada a tirar a sua própria vida. Ela teve uma depressão profunda pós-parto. E ela estava determinada. Ela disse que naquele dia seria o último dia da sua vida. Aquela mulher tinha uma criança, uma filha pequena de 2 meses de idade. E ela foi determinada a ir para uma determinada igreja. E ali, se ela não ouvisse Deus falando com ela ceifaria a sua própria vida. Ninguém sabia da dor, do sofrimento, das angústias e das aflições do qual aquela mulher estava passando. Mas quando ela entrou naquela igreja, o Espírito de Deus revelou aquele pastor que estava lá pregando aquela mensagem naquele momento. E ele disse que ela acabara de entrar naquele lugar, naquela igreja, uma mulher que estava determinada a ceifar a sua própria vida. Mas naquele momento o Espírito revelou a ele e lhe disse: vai àquela mulher e toca nela.
e diga a ela que hoje o Senhor está devolvendo a tua vida, mulher. E naquele momento aquela mulher sentiu algo sobrenatural, um poder tão grande que ela mal conseguia se controlar em pé. E aquela mulher então sentiu algo vindo de Deus para a sua vida, do qual ela nunca havia sentido antes. Esta mulher, meus amigos, que eu estou falando, é a minha esposa. A minha esposa não conhecia o Senhor Jesus Cristo. A minha esposa não conhecia o Evangelho da graça de Deus. A minha esposa estava sofrendo uma depressão pós-parto, algo terrível que a consumia por dentro. E ela estava determinada a ceifar a sua vida. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele manifestou mais uma vez o seu poder, assim como Ele fez na vida desta viúva de Naim, assim também Ele fez na vida da minha esposa, usando a vida do seu servo, daquele pastor, para ir até ela e dizer a ela: a tua vida está sendo devolvida de volta, recebe em nome de Jesus. Daquele dia em diante, meus queridos, a minha esposa estava determinada verdadeiramente a seguir a esse Jesus e o aceitá-lo no seu coração e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador da sua vida. E foi isso que aconteceu, meus amados. Em agosto de 2003, a minha esposa deu o primeiro passo para o Senhor Jesus Cristo e o aceitou como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E passou 9 anos orando, intercedendo por este pecador que outrora eu fui. Um homem que blasfemava contra o Senhor. Um homem que era um roqueiro satanista, um adúltero, um alcoólatra. Mas o poder de Deus um dia alcançou a minha família, alcançou a minha vida. E eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não mudou. A Bíblia nos diz, meus amados, que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ainda está neste mundo como o nosso advogado. O juízo de Deus, o juízo parcial de Deus está sobre toda a terra. Mas a mensagem que o Senhor traz à tua vida hoje, mulher, nesta noite, é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de reconciliação, é uma mensagem de restituição, é uma mensagem de conversão. Mas Ele espera de você que você dê o primeiro passo. Esta mulher estava desolada, esta mulher estava sem esperança, esta mulher se encontrava numa dor imensurável, num sofrimento inigualável. Esta mulher se encontrava num momento que somente ela e Deus conhecia tudo quanto estava acontecendo. Mas o Senhor manifestou seu poder. Assim como Ele fez na vida desta mulher, Ele continua querendo manifestar na vida de muitos. Mas, como o texto aqui nos fala, meus queridos, claramente e objetivamente, existem duas grandes multidões neste mundo. A multidão que segue ao Senhor Jesus Cristo, a multidão que carrega consigo a fé, a esperança, a paz, a luz do mundo, porque carrega consigo a vida, porque Jesus Cristo é a vida. Porém, existe outra multidão que não segue a Jesus. Muitos, infelizmente, foram inseridos nesta multidão, não por vontade própria, mas porque acabaram sofrendo pelas consequências de pessoas da sua família. Outros, porém, determinaram no seu coração em estar seguindo a esta multidão. A multidão que não segue a Jesus, a multidão que não confia em Jesus, a multidão que espera apenas no homem, a multidão que confia apenas no homem, a multidão que se ilude apenas com o homem, a multidão que confia em si mesma, a multidão que ouve as vozes dos homens, a multidão que de fato despreza e menospreza e rejeita a mensagem do Evangelho. Mas o Senhor, meus amados,
Ele conhece todas as coisas. Glória a Jesus. E os seus propósitos jamais poderão ser impedidos. Ele está neste lugar. Ele está nesta noite aqui, meus queridos. E depende de você, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Assim como outrora nós também, queridos, estávamos diante desta decisão. Porque esse texto aqui nos fala, meus amados, também, objetivamente, que as duas decisões, duas escolhas, dois caminhos, duas portas e dois destinos para o homem. Ou você está inserido na multidão que confia no Senhor, que acredita no Senhor, que espera no Senhor, que busca o Senhor, que de fato está, assim como aqueles discípulos e aquela grande multidão que conhecia e sabia quem era o Filho de Deus. Ou você, meu querido, está na outra multidão. A decisão é sua, a escolha é sua. Você tem o direito de crer ou não crer, mas eu tenho o dever de anunciar a você a verdade de Deus, porque o sangue de ninguém será cobrado de nós, porque a Bíblia nos fala em Ezequiel capítulo 33, que essa é a nossa missão aqui na terra, amados, por amor à tua alma, por amor à tua vida, por amor à tua família, em nome de Jesus. O Senhor diz na sua palavra, meus queridos, que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. A tua alma tem um valor incalculável. A tua alma vale mais do que todo o tesouro da terra. Jesus Cristo te ama e Ele te chama. Essa não é uma mensagem charlatanista, meus queridos. É a verdade do Evangelho da graça de Deus. Jesus Cristo marcou o encontro com você. Quantas portas você bateu, quantas desilusões, quantas frustrações, quantas decepções, quantos sofrimentos, quantas angústias que talvez você já passou nesta vida. Quantas coisas que você poderia ter evitado e muitas outras situações em que você foi colocado, não por vontade própria, mas porque pessoas dentro da sua família te inseriram, e nesse ciclo que foi passando de geração em geração, você hoje se encontra assim. Mas a mensagem de perdão está aqui, queridos. A mensagem do Jesus Cristo, do seu caráter verdadeiro, compassivo, misericordioso, benigno, e aquele que te ama incondicionalmente, está aqui nesta noite. Em nome de Jesus, que o Senhor Ele esteja visitando o teu coração, a tua mente, visitando a tua família, o teu lar. Que o Senhor tenha livre e total acesso através do seu Espírito Santo para fazer uma grande obra, da qual Ele determinou antes da fundação do mundo. Que o Senhor Ele possa, mulher, manifestar o seu poder na sua vida e trazer o refrigério à sua alma, trazer de fato a esperança para você que não se encontra mais com a esperança, a paz que somente o Senhor pode nos dar, que o mundo não nos dá, a paz que excede todo o entendimento. Jesus Cristo te ama e Ele te chama. Ele marcou um encontro com você nesta noite. Você poderia estar em qualquer outro lugar agora, meu querido, minha querida, mas você está aqui neste lugar. Não importa quão longe você foi e quão profundo você caiu, o Senhor diz na sua palavra que Ele lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O Senhor está aqui para te dar um abraço de perdão. O Senhor está aqui nesta noite para uma reconciliação. O Senhor está aqui nesta noite para mais uma vez manifestar a você que Ele não se esqueceu de você. Você tem dúvidas? Então faça a prova de Deus. Faça a prova de Deus, sem segredo. Não abra sua boca para falar nada para ninguém. Somente ore em silêncio e faça a prova de Deus. Se é o Senhor que está aqui nesta noite falando com você, faça a prova de Deus. Não fale com ninguém. Não ore
não diga nada para ninguém, apenas em segredo, em silêncio, somente você e Deus. Amém? Eu agradeço pela rica oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todas as famílias da Vila dos Nobres, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como venderem até 12 vezes no cartão direto do celular, com o TagBank PinGP. E você? Graças a Deus, amém? E nós vamos já encerrar.